Sou o professor José Ricardo dos Santos, da Unespar, campus Apucarana. Nós vamos ver algumas propriedades dos triângulos e trapézios. Primeira propriedade. Demonstre que, em um triângulo, o segmento que une os pontos médios de dois lados é tal que ele é paralelo ao terceiro lado. Sua medida é igual à metade da medida do terceiro lado. Nós temos o triângulo ABC, vamos determinar os seus pontos médios. Ponto M, ponto médio entre AB. Ponto N, ponto médio entre AC. Ligamos esses pontos, temos o segmento MN. O que nós vamos demonstrar é que esse segmento é paralelo a BC e vale a metade de BC. Para isso, nós vamos determinar aqui uma semirreta. Essa semirreta que inicia aqui no ponto C, paralelo ao lado AB. E agora nós vamos prolongar o segmento MN. Então nós temos aqui o ponto D, aonde esse prolongamento cortou a nossa paralela. Nós temos dois triângulos formados, AMN e triângulo CND. AMN e triângulo CND. Nesses triângulos, nós vamos observar o ângulo CND é congruente ao ângulo ANM. Vamos ver na figura o ângulo CND e o ângulo ANM. Eles são congruentes, pois são opostos pelo vértice. O segmento CN é congruente ao segmento AN. CN congruente a N, porque N é ponto médio pela nossa hipótese inicial. O ângulo NCD é congruente ao segmento MAN. Vamos ver na figura, está em vermelho, o ângulo NCD e o ângulo MAN. Eles são ângulos alternos internos. Paralela, paralela, temos aqui a transversal. Então, eles são congruentes. Com isso, nós podemos comprovar que esses dois triângulos são congruentes pelo caso ALA, ângulo, lado e ângulo. Então, os dois triângulos são congruentes. Com isso, podemos garantir, então, que o lado CD desse triângulo é congruente ao lado AM do outro triângulo. Vamos na figura. CD é congruente a AM. O ângulo em vermelho e o ângulo que nós não demos nome. Em vermelho e o ângulo que nós não demos o nome. Então, esses dois lados são congruentes. Com isso, nós podemos dizer que CD é congruente a BM, porque AM e BM também são congruentes, porque M é ponto médio. Então, está aqui. Com isso, nós podemos garantir que o quadrilátero BMDC é paralelogramo. Vamos observar o quadrilátero. BMDC. Por que nós podemos garantir que ele é um paralelogramo? Porque nós temos paralelas, MN, cortadas por paralelas. Nós observamos já em aulas anteriores que sempre que nós temos paralelas cortadas por paralelas, eles formam segmentos congruentes. Esse segmento tem a mesma medida que esse. E nas paralelas RS a mesma coisa. Esse segmento tem a mesma medida do segmento na reta S. Pode ver que eu vou mexendo aqui, mas os segmentos, o tamanho deles não alteram. Eles têm as mesmas medidas. Sempre que nós temos paralelas cortadas por paralelas, formam segmentos de mesma medida. E aqui nós formamos o nosso paralelogramo. Então, o quadrilátero BMDC é paralelogramo porque nós temos segmentos paralelos e congruentes. Isso, então, quer dizer que BC é paralelo a MD e tem a mesma medida, então é um paralelogramo. MN, então, é paralelo a BC, porque está aqui no paralelogramo, são lados opostos de um paralelogramo.
Então, provamos que MN é paralelo a BC. A primeira parte está demonstrada. Sendo BMDC paralelogramo, temos MD tem a mesma medida de BC. Vamos lá na figura. MD tem a mesma medida de BC. Bom, quem é MD? MD é MN mais ND. Vamos para a figura? MN mais ND, que é igual a BC. Temos aqui, então, a nossa equação 1. Como os triângulos AMN é congruente ao triângulo CND, nós vamos ter o seguinte. ND tem a mesma medida de MN. ND tem a mesma medida de MN, porque estão entre os mesmos ângulos. São congruentes, então esses segmentos também têm a mesma medida. É a nossa equação 2. Substituindo a equação 2 em 1, nós vamos ter MN mais ND, que é MN, que é igual a BC. MN mais MN, então nós temos 2MN, que é igual a BC. Dividindo ambos os membros dessa equação por 2, MN é igual a BC dividido por 2. Ou seja, o segmento MN é a metade do lado BC. Então, quando nós unimos ponto médio com ponto médio de um triângulo, esse segmento é paralelo ao terceiro lado e a sua medida é a metade desse lado oposto. Segunda propriedade. Demonstre que um trapézio, o segmento que une os pontos médios de dois lados não paralelos, é tal que ele é paralelo às bases. Sua medida é igual à média aritmética entre as medidas das bases. Nós temos aqui um trapézio, onde é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, e vamos determinar os pontos médios nos lados não paralelos. O M ponto médio entre AB e o N ponto médio entre CD. Para isso, nós temos aqui então o segmento MN, e nós vamos demonstrar então que esse segmento é paralelo às bases e vale a metade da soma entre as bases. Para isso, nós vamos traçar, primeiramente, um segmento EF paralelo ao segmento ao lado AB, passando por N. Agora, nós vamos prolongar o lado AD até onde corta esse segmento. Nós vamos observar aqui dois triângulos, o triângulo CEN e o triângulo DFN. Nesses triângulos, nós temos o ângulo CNE congruente ao ângulo DNF. Olha na figura, os ângulos estão aqui em azul, CNE e o ângulo DNF, são opostos pelo vértice, então são congruentes. O segmento CN tem a mesma medida do segmento DN. CN, DN. Pela hipótese inicial, o N é ponto médio. O ângulo ECN é congruente ao ângulo FDN, está em vermelho, e são ângulos alternos internos, paralela, paralela, transversal. As paralelas porque são lados de um trapézio. Então, esses ângulos são congruentes. Com isso, eu comprovo que esse triângulo e esse triângulo são congruentes pelo caso ALA. Agora, então, eu posso afirmar que EN tem a mesma medida de FN, como esses triângulos são congruentes, EN, FN. EN está entre o ângulo azul e o ângulo desconhecido, FN é a mesma coisa, o azul e o ângulo desconhecido têm a mesma medida. Com isso, ABEF, ABEF, eu confirmo que é um paralelogramo, pois nós temos paralelas cortadas por paralelas,
Já vimos anteriormente, então, que formam segmentos de mesma medida, e isso afirma, então, que formam um paralelogramo. O AB é paralelo a FE devido à hipótese inicial. A F é paralelo a BE porque são lados que pertencem ao trapézio. Então, nesse caso, são paralelos. E aí eu afirmo que é um paralelogramo. Então, nós temos que o segmento AM tem a mesma medida do segmento BN. Olha no desenho, na figura, o M é ponto médio entre AB. Consequentemente, o EN também tem a mesma medida, porque ele tem a mesma medida EN, FN, e é ponto médio. Então, nesse caso, BM tem a mesma medida que EN. Com isso, podemos afirmar que BMNE é paralelogramo. BMNE. O BM tem a mesma medida do EN e são paralelos. Com isso, só podem ser paralelas cortadas por paralelas para formar medidas de mesmo tamanho nessas paralelas. Podemos afirmar, então, que esse quadrilátero aqui é um paralelogramo. Nesse caso, eu posso afirmar que MN é paralelo a AD e também é paralelo a BC. Confirmamos, então, aqui a letra A. Na sequência, BC é igual a BE mais EC. Vamos para a figura. BC é igual a BE mais EC. AD é igual a F menos DF. Vamos para a figura. AD é igual a AF menos DF. Então aqui nós temos essas duas equações. Somando membro a membro, BC mais AD, BE mais EC, mais AF menos DF. Temos aqui a nossa equação 1. Como os triângulos C e N é congruente ao triângulo DFN, nós temos que EC tem a mesma medida de DF. Vamos para o desenho. EC tem a mesma medida de DF. Temos aqui a nossa equação 2. Substituindo 2 em 1, lá na equação 1, eu vou substituir então a equação 2. Então nós vamos ter, como o EC é igual a DF, EC substituindo por DF, eu vou simplificar com esse DF. Vai ficar somente BE mais AF. Como BE é igual a AF, que é igual a MN, vamos para o desenho. BE, que é igual a AF, porque é um paralelogramo, consequentemente é igual a MN, que também faz parte de um paralelogramo. Todos têm a mesma medida. Substituindo então, BC mais AD, que é igual. BE é igual a MN, substitui. AF, que é igual a MN, substitui. MN mais MN é igual a 2MN. Dividindo ambos os membros dessa equação por 2, então eu tenho que MN é igual a BC mais AD dividido por 2, comprovando a segunda propriedade. Finalizamos aqui as propriedades e agora nós vamos para alguns exercícios que utilizam essas duas propriedades.